Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Dá um sorriso aí para esse crente, fala que bom que você veio, que está do seu lado. Fala que bom cultuar com você nessa manhã. Fala que bom estar com você nessa manhã. Simpático, gente, que isso? Abra sua Bíblia comigo, João, capítulo de número 2. João 2. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: façai tudo conforme ele vos disser. Estavam postas ali 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles encheram até a borda, e ele lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que tinham tirado sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem, no princípio, apresenta o bom vinho. E quando os homens já têm bebido bem, então ele coloca o pior. Mas tu guardaste o melhor vinho para o final. Esse foi o começo dos milagres que Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos. Fala conosco nessa manhã. Dá-nos uma direção para que a nossa semana seja totalmente diferente, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser tocados pela Tua presença. Nós entendemos que tudo que o Senhor faz é bom, até o que a gente não entende. E eu quero te pedir, Senhor, que hoje o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que haja quebrantamento nessa manhã, que haja reposicionamento nessa manhã. Que pessoas analisem suas vidas, Senhor, e entendam que precisam do Senhor. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é teu. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente, essa casa é tua, Senhor. Nós entramos aqui para prestar culto ao teu nome. Faça como tu quiseres nessa manhã. Seja o teu nome glorificado. Senhor, que essa manhã seja uma manhã de cura, que essa manhã seja uma manhã de renovo, que essa manhã seja uma manhã de avivamento espiritual, que cadeias sejam quebradas nessa manhã. Eu creio no poder da Tua palavra. Tua palavra liberta, Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta-nos nessa manhã, Senhor. Liberta vidas nessa manhã. Muda histórias nessa manhã. Nós clamamos a Ti, porque só Tu pode realizar esta obra. Eu creio que esse culto vai terminar debaixo da Tua glória. Eu creio. Eu creio, Senhor, que algo poderoso o Senhor fará por nós nessa manhã. Surpreenda-nos, Deus. É o meu pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu João, está nos contando, guarde essas informações e não esqueça, tá? Sobre o primeiro milagre que Jesus vai realizar quando dá o pontapé inicial no seu ministério. E ele abre o início desse ministério realizando o milagre num casamento. Tudo começa, se assim eu posso dizer, mesmo entendendo que desde a sua concepção até toda a sua trajetória de vida,
milagres foram acontecendo desde então, mas a gente entende que a manifestação desse ministério começou aos seus 30 anos. E ele começa num casamento. Tudo começa em um casamento. Jesus é convidado para esse casamento. Maria, sua mãe, estava nesse casamento. E os noivos estão celebrando. A tradição judaica ensina que uma festa levaria até 7 dias de comemoração, um casamento. Como é o bolo de um casamento hoje, era o vinho naquela época. Pode começar comigo aí, por favor, tá? Estou aqui esperando. Como era o vinho, como é o bolo nos dias atuais, era o vinho naquela ocasião e naquele momento. Então, o certo era que todos os convidados fossem plenamente abastecidos por vinho durante todo o desenrolar da comemoração. Acontece uma fatalidade nesse casamento. No meio da festa, o vinho acaba. No meio da festa, o vinho acaba. Aquele casamento estava fadado ao fracasso, aquele casamento estava fadado à vergonha, aquele casamento estava fadado a ser a notícia de que deu tudo errado. Só que uma coisa importante tem naquela festa. Jesus foi convidado. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela e diga: vai fazer toda a diferença se Jesus estiver na sua vida. Fala, vai fazer toda a diferença se Jesus estiver na sua história. Jesus era convidado. E a mãe de Jesus chega para ele e diz: tem um problema. O vinho da festa... Tem alguém comigo? Vocês estão acordados? O vinho da festa... O vinho da festa... Qual é a sensação? Desespero. O que vai acontecer? Pânico. O que vai passar para os noivos? Preocupação. A festa termina com fracasso. A festa termina com desonra. A festa termina com lágrimas. Era para ser assim, se Jesus não estivesse lá. Mas como Jesus estava, o que era para terminar com lágrimas, termina com admiração e surpresa. Era para terminar assim, mas como Jesus está, o que era para terminar com vexame, termina com honra. Eu já quero começar essa palavra liberando uma palavra profética sobre sua vida. Estenda a sua mão para receber. Eu não sei quais são os planos que o inimigo fez a respeito da tua vida e da tua casa, mas eu vim nesta manhã declarar que aquilo que era para terminar com vergonha, terminará com honra e alegria. Assim te diz o Senhor nessa manhã. Jesus na tua vida vai fazer com que a tua história não termine com fracasso, mas termine com alegria. Chacoalha a mão desse crente que está do teu lado e fala para ele: alegra teu coração. Não vai terminar com vergonha, vai terminar com alegria, vai terminar com honra, porque Jesus está na festa. Esse é o segredo. Só que algumas coisas estão acontecendo na festa. Quando Maria vem avisar Jesus que o vinho acabou, é claro que quem precisa de milagre tem pressa. Quem precisa de milagre tem? Quem precisa de milagre tem? Então tudo que a gente quer é que Jesus faça na nossa hora, do nosso jeito e no nosso tempo. Mas a resposta dele nos ensina muita coisa. Ele abre a boca e diz: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. O que ele está dizendo é: pode ter chegado a tua hora, mas a minha hora não chegou ainda. E entender que o tempo de Deus é diferente do nosso, traz um desespero no nosso coração.
Porque você queria que acontecesse do teu jeito, você queria que acontecesse no teu tempo, você queria que fosse da tua forma. E Jesus te colocou numa escola chamada tempo. Coisa difícil é lidar com o tempo. Coisa difícil é compreender o tempo, que não é o nosso. Porque se fosse do nosso jeito, a gente já tinha resolvido. Mas Deus tem me ensinado uma coisa e eu quero ensinar a vocês. Enquanto Deus não faz por mim, é porque Ele está fazendo em mim. Faz uma cara de profeta para essa pessoa. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? Eu vou te ensinar como é que é. Franze a testa. Fecha um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto. Olha nos olhos dessa pessoa e diga: pode ficar tranquilo. Porque enquanto Deus não faz por você, Ele está fazendo em você. Tem gente que entrou aqui com o coração angustiado, com a alma ferida, preocupado, ansioso. As crises da sua vida têm tomado conta da sua alma. Você tem perdido o sono, está desesperado. Aí Jesus está dizendo: calma, o seu tempo não é o meu. Ainda não é chegada a minha hora. Aprenda a descansar no meu tempo e deixa que eu vou fazer tudo do jeito certo. Aleluia! Ainda não é chegada a minha hora. Entender isso desespera a gente. Só que a gente precisa se mover não pelo que a gente entende, mas pelo que a gente sabe. Porque não é todo dia que a gente vai entender o trabalhar de Jesus. Tem dias que Ele vai trabalhar de uma forma que a gente não entende. Vai fechar portas que a gente queria aberta. Vai levar para longe quem a gente queria perto. Vai mudar situações da nossa vida. Não vai responder do jeito que a gente pediu em oração. E enquanto você busca entender, você está ansioso. Tentar entender a mente do mestre te deixa desesperado, porque a tua mente é limitada. Eu vim pregar para uma igreja hoje que não vai querer entender, vai aprender a obedecer. Enquanto eu estava vindo para cá, eu me lembrei, sempre fui muito curiosa desde pequena, e filha de uma mãe braba. Eu me lembro que quando minha mãe dizia não, eu perguntava: por que não? Por que não? Menino, né? Por que não, mãe? E a resposta dela era assim: não tem porquê, não é? Não é? Ela dizia: não é não. Eu queria entender, só que eu era uma criança, e às vezes eu queria colocar a mão no fogão, e ela dizia não. E depois ela me explicava que aquilo me faria mal. Mas na hora, eu não queria ouvir não. Eu queria fazer o que eu queria, do jeito que eu queria. Até sabendo às vezes que ia me machucar. E ela, para me prevenir, para me proteger, ela dizia não. A gente passa uma vida tentando entender porquê de tanta coisa. E o que Jesus te trouxe aqui para dizer é: tem coisas que você não vai entender, porque a sua mente é limitada. Quando Jesus olha para Maria e diz: ainda não é chegada a minha hora, Maria não pergunta por quê. Maria não pergunta que horas é a sua. Maria não pergunta e quando vai ser. Ela não pergunta nada, ela olha para os camaradas e diz: faz tudo que ele falar, tá? Aleluia. Conhece ele. Aleluia. Sabe que tudo que ele bota a mão, ele resolve. Quanto mais você conhecê-lo, menos explicação dele você vai querer. Porque você vai lembrar: tudo que ele coloca a mão, ele resolve. Tudo que ele faz é perfeito. Então, ao invés de querer entender, busque conhecer Deus. Conheça quem Deus é e obedeça. Aí ele vai dar uma ordem que me deixa assustada, porque ele diz: encham as talhas de água. Estavam ali talhas para purificação.
Era um ritual dos judeus, eles lavavam as mãos, se purificavam. E era repetido aquele ato. Aí ele diz, pega essas talhas e enche de água. Se eu sou um dos serviçais, curiosa como sou, eu diria, eu acho que o senhor não está entendendo. Eles precisam de vinho. Você entende que a ordem de Jesus não faz muito sentido às vezes, minha amiga Tereza? Ele manda a gente fazer coisas que a gente olhando com a mente humana pensa, isso aqui não vai dar certo. Aí você tem dois caminhos, obedece ou fica reclamando. Você pode, por gentileza, profetizar para esta pessoa que está do seu lado e dizer para ela, a partir de hoje, você será alguém que não vai retardar as ações de obediência. Fala para ele, a partir de hoje, você será alguém posicionado em obediência. Seu posicionamento em obediência te traz milagres. Seu posicionamento em obediência faz com que o reino espiritual se movimente e há um trabalhar de Deus pela sua vida. Eu não sei em que área você tem que obedecer, mas hoje você vai parar de procrastinar a obediência e vai se posicionar. Encha de água. Você não está entendendo, eles não precisam de água. Se você fica questionando, você perde tempo do milagre. E aí lá vai os serviçais, lá vão os serviçais encherem as talhas de água, sabendo que na festa precisa de vinho, e mesmo sem fazer sentido, só porque Jesus mandou, eles vão obedecer. Tem horas que não vai fazer sentido. Eu estou pregando para gente que já parou de entender muita coisa há muito tempo. Eu estou pregando para gente que está caminhando um dia de cada vez, vivendo de fé em fé. Você não sabe como é que vai ser amanhã, você não sabe como é que vai ser semana que vem, aleluia. Mas lá está você enchendo as talhas de água dizendo, Ele me deu uma palavra, aleluia. Satanás nesse processo está tentando adoecer teu coração, dizendo que você é bobo, dizendo que essa obediência não vai te levar a lugar nenhum. Tem gente falando que você virou careta, mas lá está você, caminhando pela palavra que você ouviu. Tem profetas aqui? Você vai alegrar o coração de alguém, chacoalha ele e fala para ele, só permanece, vai valer a pena. Não, como um profeta fala, só permanece, vai valer a pena. Fala, eu quero ser mais ousado em dizer. Chacoalha ele e fala, eu quero ser mais ousado em dizer. Fala, essa semana que começa hoje será uma semana de boas surpresas para a sua vida. Tem alguém para crer nesta palavra nessa manhã? Eu quero ser mais ousado em dizer, esta semana que começa hoje, lá na tua empresa, lá na tua casa, lá na tua família, será uma semana de boas notícias de Deus para você, só por causa da obediência. Aleluia! Obedecer não me traz prejuízo. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! Tem alguém pensando que vai esmorecer, que não vai suportar o processo, que não vai aguentar permanecer. Aleluia! Mas Jesus se sentou nessa cadeira para dizer, só permanece, deixa que o resto quem faz sou eu. Aleluia. Eles vão com as talhas. Talita, ali tem água. Eles colocaram água nas talhas. Como é que vai ter coragem de levar para o mestre Sala se foram eles que colocaram água? Mestre Sala vai me chamar de doido. Aleluia.
Mas quem tem uma palavra não busca entender, quer obedecer. Leva para o mestre sala. É água. Não, eu não quero saber o que é. Se ele está mandando, ele se garante. Eles pegam e levam o que era água para o mestre sala. E quando o mestre sala prova, ele diz: esse é o melhor vinho que eu já tomei. Aleluia. 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 Enquanto eles enchiam era água. Mas enquanto eles obedeciam a palavra, a água deixou de ser água e virou vinho. Porque no caminho da obediência milagres acontecem. Aleluia. E porque a água virou vinho, o casamento que era para terminar com vergonha terminou com honra. Eu amo a Bíblia, porque é o que parece para mim que é uma manifestação de algo para um milagre que vou viver na terra. Jesus veio para transformar a minha tristeza em alegria também. Jesus veio para que a minha angústia fosse embora e eu fosse feliz também. Jesus veio para mudar a minha realidade também. Mas o propósito principal, quando eu olho para esse texto, eu vejo claramente, nós éramos participantes dessa festa. Começou bem, lá no Éden. Mas aí chega a notícia. O pecado entrou, o vinho acabou. E agora é desonra eterna. Agora é fracasso eterno. Aleluia. Mas ele, o Filho de Deus, se manifestou. Eu vou repetir esta palavra: o Filho de Deus se manifestou. A manifestação dele proporcionou aos que estavam destruídos a oportunidade de sonhar outra vez. Aleluia. Ele pega água, um objeto simples, e eu acho lindo porque ele diz: encham as talhas. Talhas eram o quê? O lugar onde os judeus usavam para purificação, rituais da lei. Encham o quê de água? As talhas. Toda hora eles tinham que se lavar para purificação. Toda hora eles tinham que se lavar e daqui a pouco estavam sujos. Toda hora tinham que se lavar. Aí Jesus diz: coloca água nessas talhas, porque eu vou mostrar para vocês o que a manifestação do Filho de Deus faz. Aleluia. Aí ele representa para nós que a água deixou de ser água. O cordeiro que era morto sempre pelo sacerdote deixou de ser o cordeiro morto. Agora o filho assumiu o lugar do cordeiro. E quando a água se transforma em vinho, a oportunidade da festa continuar. Eu vou dizer para você uma coisa: começou num casamento, e sabe onde é que termina? Quando o noivo vier buscar a sua noiva. Não, pega na mão desse crente que está do teu lado e fala: tudo começou num casamento. Fale: sabe como é que vai ser o nosso último dia aqui? Com um casamento. Fala: porque a água se transformou em vinho, porque o cordeiro, oh meu Deus, pascual, assumiu o lugar do animal, e o sangue derramado na cruz do Calvário permitiu que a festa continuasse. A festa não vai acabar. Satanás achou que ia acabar com a festa, mas ele se entregou por nós para uma nova vida. Todas as vezes que Jesus usa a expressão ainda não é chegada a minha hora, ele está fazendo menção à sua hora
da crucificação. Quando ele usa essa expressão, ora, ele está dizendo, uma missão eu tenho aqui. Todo o resto é acréscimo. Cego enxergar, coxo andar, você ser feliz, milagre acontecer. Jesus veio para me fazer feliz. Ele veio para mais do que isso. Isso é consequência de uma vida com Ele. Jesus veio para eu ser rico. Ele veio para mais do que isso. Isso é consequência de uma vida de fidelidade com Ele. Jesus veio para eu ter paz. Ele veio para mais do que isso. Aleluia! Ainda não é chegada a minha hora. Coloca aí no telão para mim. João 12, 23. 1 João 7, 30, desculpa. João 7, 30. Tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua ainda não havia. Que hora? Que hora? João 8, 20, coloca aí. Oh meu Deus. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Finalmente, quando em João 12, 23, coloca aí por favor. E Jesus respondeu, chegou a hora do quê? De ser glorificado o Filho do Homem. O primeiro milagre em Caná aponta para isso. A transformação de água em vinho simboliza a nova aliança que Jesus estabeleceria pelo seu sangue. Se até então a purificação era feita por talhas e águas humanas, Jesus agora mostra que a purificação não vai ser mais por rituais de homens. A purificação agora é feita por um homem perfeito. Aleluia! Enquanto o inferno pensava que tinha vencido, enquanto o inferno pensava que tinha triunfado, enquanto o inferno pensava que tinha acabado tudo, uma virgem recebe a visita de um anjo. E ele diz, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Aleluia. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele, você está entendendo? Fala que só pode continuar a festa. Fala, porque ele derramou seu sangue precioso para que hoje você tivesse vida. Gabriela, como é que é isso? Prova isso, sim. Abre a Bíblia aí comigo. Coloca no telão que é melhor. Mateus 26. Não coloca o 28 não, coloca o 26. Bota o versículo 26. E vai seguindo junto comigo até o 28, por favor. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos discípulos dizendo, tomem, comam, isto é o meu. 27. Em seguida tomou o cálice. O que tinha no cálice? Vinho. Deu graças, ofereceu aos discípulos e disse, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Oh glória, oh glória. Gabriela, você não está entendendo. Não pode mais ter festa na minha vida, eu estou preso. O vinho acabou, a alegria acabou. Eu não consigo mais cumprir os rituais. Você não precisa mais cumprir os rituais. Agora não é mais por fora que se purifica, agora a purificação é. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, Jesus te trouxe aqui para dizer
que a festa continua na sua casa, que a festa continua na sua vida, que a festa continua nos seus sonhos. Fale, não por causa de você. Fala, mas porque alguém se fez maldição para que você fosse abençoado. Eu tenho uma palavra para alguém que entrou aprisionado nessa manhã. Eu tenho uma palavra para alguém que entrou sentenciado nessa manhã. Eu tenho uma palavra para alguém que Satanás disse que vai destruir a família, os filhos e o futuro. É mentira dele. Jesus se fez maldição para que você fosse abençoado. Ele foi preso para que você fosse livre. Agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Viva em liberdade. Só quem é livre aplaude a Ele. Só quem é livre honre a Ele. Quando Jesus ordena que seus servos encham as talhas de pedra com água, Ele usou os recipientes que eram usados para purificação cerimonial. Representavam os rituais da lei, que exigiam repetidas lavagens e sacrifícios para a purificação. E o que é que Jesus faz? Ele transforma isso em vinho, mostrando que a verdadeira purificação não viria mais de rituais da lei, mas pelo seu próprio sacrifício na cruz. Entender que a hora de Jesus não é a minha me faz perceber que tudo que eu precisava para uma nova vida, tudo que eu preciso para uma nova história, não vai acontecer, já aconteceu. Aleluia. Gabriela, como eu posso acreditar que eu vou ser feliz um dia? Tudo que você precisava para isso já aconteceu. Gabi, então por que eu me sinto preso ainda? Por que eu ainda me sinto acorrentado? Por que essa depressão tem tomado conta da minha alma? Jesus mesmo disse, estai em mim e eu estarei em vocês. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim sois vós. Porque sem mim, ele disse, nada podeis fazer. Aleluia. Você está longe dele. Você tem tentado pelas suas forças. Você tem tentado resolver a tua vida com o teu braço. Você tem tentado fazer com o teu intelecto, com o teu entendimento. Isso está te causando desgaste, cansaço. Está se precipitando em decisões que não deveria. Está seguindo os mesmos passos de quem veio antes de você, do seu pai, do seu avô. E o diabo está celebrando, dizendo, vou repetir na história dela o que fiz na história da mãe. Vou repetir na história dele o que fiz na vida do pai. Só que ele não contava com esse domingo. Dia 30 de março de 2025. Ele não contaria que você entraria aqui para Jesus te lembrar que tudo que você precisa para ser livre não vai acontecer, já aconteceu. Ele abriu os braços e disse, Pai, está consumado. Igreja livre, família livre, sonhos livre. O pecado não me domina mais. Ele me fez livre. Ele me fez livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Por amor dele eu sou livre. Rebacalamandarabacanaravassia. Aí o mestre Sala tem que abrir a boca, Rodrigo, e dizer, esse é o melhor vinho. O melhor ficou para o final. Eu já li isso aqui. Eu já li esse livro precioso e poderoso. E eu vou te contar um segredo. O melhor fica para o final. Se nós esperamos de Jesus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Seu tempo de vida aqui
70, 80. Quem consegue viver melhor 90? Mas o que são 90, 70, 80 anos diante de uma eternidade? Pare de entregar sua alma ao inferno e abrace a oportunidade de desfrutar da alegria de provar do melhor vinho que ficou para o final. Aleluia! O inferno passou anos e anos zombando do homem, porque dizia: no Éden eu concretizei o meu plano, no Éden eu destruí a humanidade. O homem pecou, houve uma separação entre ele e Deus, acabou tudo. Só que a Bíblia vem me dizendo que por um Adão entrou um pecado, mas o segundo Adão nos trouxe a purificação. Pega na mão desse crente que está do seu lado, olha nos olhos dele e diga para ele: você não depende de ninguém para acessar a presença de Deus. Fala, isso é um direito seu. Fala, o véu do templo foi rasgado. Fala, você não depende de pastor, você não depende de pregador, você não depende de guru espiritual, você não depende de mentor espiritual. Fala, o acesso está liberado. Entra no quarto, dobra o joelho, chama pela presença dele. Você é morada de Deus. O pecado não te escraviza mais. Você é morada de Deus. Você é morada de Deus. Tua casa é morada dele. Teus filhos serão morada dele. Não há mais condenação. Aí ele te trouxe nessa manhã para te perguntar: vai continuar quanto tempo mais tentando resistir àquilo que você não pode fugir? Não adianta, seu coração acelera, tua alma chama por ele, você sente saudade da presença dele, você é apaixonado por ele. Aleluia! Não adianta. Você até tenta ser frequentador de culto, vir vez ou outra, mas enquanto você ouve a palavra dele, sua alma queima, seu coração fervilha. Aleluia! É o Espírito dizendo: eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais. Você não percebeu ainda que você não é comum? Há um propósito de Deus para a sua vida, e você tenta uma vida fugir desse propósito. Está se machucando, se ferindo, está em desespero dizendo: acabou a festa, vou resolver do meu jeito. Não tem jeito, bate cabeça aqui, bate cabeça ali, pede ajuda para um no WhatsApp, tenta resolver do teu jeito. Enquanto Jesus está olhando e dizendo: é só você me solicitar e me deixar acessar essa área, que você vai descobrir que eu deixo o melhor vinho para o final. Não, eu sinto a autoridade de Deus aqui. Pelo amor de Deus, os intercessores estejam em oração, porque muitas cadeias estão sendo quebradas aqui. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: 2025 não é o ano da vergonha, da desonra e principalmente de estar longe de Deus. Fala, este é o ano que você vai mergulhar nas profundidades de Deus, que você vai conhecer Jesus como teu amigo, que você vai viver teu chamado, que você vai assumir teu lugar. Chega! Eu não sou mais escravo do medo, do pecado, da pornografia, do vício, da prostituição. Eu sou livre e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que havia em mim
A pergunta de muita gente é: como é que vai terminar a festa dele? E o diabo debochando, sabendo que o vinho acabou, dizendo: ali vai acabar antes da hora. Ali não aguenta chegar até o fim, não. Ali vai desistir dos projetos. Aquela ali vai terminar depressiva num quarto escuro. Oh, meu Deus. Aquele ali vai terminar morto no vício das drogas. Esse aí vai terminar nas barracas bebendo até cair e morrer. Só que na agenda de Deus, o dia 30 de março de 2025 estava marcado como o dia que Jesus ia transformar toda a água em vinho, arrancar todo o ritual de religiosidade e te fazer viver a plenitude do Evangelho. Não é mais por aquilo que você pode fazer, mas é por tudo aquilo que Jesus é capaz de realizar. Eu estou pregando para gente que entrou aqui preso, acorrentado, amarrado. Satanás está destruindo você, está prometendo que vai acabar com a tua vida, mas você entrou aqui e Jesus está dizendo: eu quero escrever tua história, eu quero fazer tudo novo, me deixa ser Deus na tua vida. Eu quero voltar com você para a tua casa e te fazer livre, livre, para viver a liberdade que só Jesus pode nos dar. Você está aqui, ouviu a voz de Deus, está dizendo: pastora, essa palavra é para mim. Eu até sorrio para as pessoas, mas a verdade é que eu sou preso. Eu estou numa busca incansável por um monte de coisa, porque falta alguma coisa dentro de mim. Eu estou preso pelo meu orgulho, pela minha vaidade, porque eu não consigo ter humildade de reconhecer que eu preciso de Jesus. Pastor, essa palavra é para mim. Eu tenho vergonha de entregar minha vida para Ele com medo do que vão falar, mas não estou tendo vergonha de deixar o diabo me destruir um pouco a cada dia. Pastor, essa palavra é para mim. Eu sinto que Deus tem um chamado na minha vida, meu coração pulsa diferente. Há algo que Deus quer fazer em mim e eu não quero mais fugir do chamado dEle. Eu não sei como. Eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar. Mas a verdade é que isso que a senhora está falando aí, pastor, eu quero viver. Eu quero desfrutar da alegria que só Ele dá. Eu quero. Só que eu sei o quanto eu sou preso. Eu sei o quanto eu estou acorrentado. Pastor, eu pequei ontem. Eu passei essa madrugada no erro. Ei, não tem problema. Não existe pecado maior do que o poder do sangue de Jesus. Não, pastora, você não está entendendo. Eu estou num abismo muito profundo. Não tem problema. Não tem abismo tão profundo que a mão de Jesus não te alcance. Não, pastor, a corrente que eu estou preso é muito forte. Não tem cadeado tão forte que o nome de Jesus não arrebente. Você está aqui, está ouvindo a palavra de Deus, seu coração está quase saltando pela boca, que há um chamado de Deus para você, e você sabe disso, e está me ouvindo e está dizendo: eu quero, ora por mim porque eu quero. Eu estou me entregando, eu vou entregar tudo. Eu não sei nem como é que vai ser amanhã, mas o passo que eu tenho que dar hoje eu vou dar. É você? Sou eu, pastor. Então pula dessa cadeira e vem aqui à frente rápido, porque eu quero orar pela sua vida. Pode vir, eu estou te esperando. Pula da cadeira, só pula da cadeira. Tem muita gente aqui, pula da cadeira e vem. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Chega de ser preso, chega. Chega de ser acorrentado, chega. Eu quero ser livre, eu quero ser livre. Eu quero viver a felicidade que só Jesus dá. Eu quero ter um brilho no meu rosto. Desce a galeria, vem rápido. Pede licença para quem está do teu lado, vem rápido. Eu sei que tem muita gente aqui, eu estou te esperando. Corre, corre para o altar. Corre para o altar, corre para o altar, corre para o altar. Começa tudo novo hoje. As coisas velhas se passaram. Pode vir. Pastora, mas eu não consigo me perdoar ainda.
Eu cometi erros muito sérios, pastora. Eu não consigo me perdoar. Satanás quer te aprisionar, dizendo para você que esse erro não tem perdão. É mentira dele. Não importa o nível do abismo em que você entrou. Em Jesus há a oportunidade de uma nova história. Desce a galeria e vem. O Senhor está me dizendo que ainda tem muita gente aqui. Ele está me dizendo, chama porque tem muita gente que eu estou tocando. Pode chamar. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Pastor, eu não vou hoje não. Eu vou primeiro ajeitar minha vida. Eu vou primeiro colocar as coisas no lugar, depois eu vou. Se você esperar colocar as coisas no lugar, você nunca vem. Essa é a maior mentira do diabo, porque ele quer te manter preso aí. Você vem do jeito que você está.